Você acredita em contos de fadas? Aqueles onde o amor verdadeiro vence, a princesa encontra seu príncipe encantado e tudo termina com um felizes para sempre? Pois bem, e se eu te dissesse que a verdadeira história da Bela Adormecida não tem nada de mágica? O que a Disney mostrou foi uma versão doce e romântica de um conto que, na verdade, esconde um segredo macabro. Na versão original, escrita no século XVII, a Bela Adormecida não é despertada por um beijo de amor. Enquanto dormia, ela foi encontrada por um rei, que cometeu um ato terrível contra seu corpo desacordado. E o pior: dessa violência, nasceram duas crianças. Hoje, você vai conhecer a verdadeira história de Sol, Lua e Thalia, o conto que deu origem à Bela Adormecida. Um conto de fadas que, quando analisado a fundo, não tem nada de encantador. Essa história apareceu pela primeira vez no livro O Pentamerão, do escritor italiano Giambattista Basile, no século XVII. Chamava-se Sol, Lua e Thalia, e já naquela época, era considerada perturbadora. A trama começa com uma jovem chamada Thalia, filha de um grande senhor feudal. Um dia, astrólogos profetizam que ela correrá um grande perigo por causa de um fiapo de linho envenenado. Seu pai, desesperado, proíbe qualquer coisa feita de linho no castelo. Mas o destino é inevitável. Um dia, enquanto brincava, Thalia fura o dedo e cai em um sono profundo, tão profundo que seu pai acredita que ela está morta. Tomado pelo luto, ele abandona o castelo e parte para nunca mais voltar. E então, o tempo passa. Um dia, um rei que caçava na floresta encontra o castelo e, ao entrar, vê o corpo de Thalia adormecido. Mas, em vez de respeitar o suposto cadáver, ele faz algo impensável, se aproveita dela enquanto dorme. Depois, sem remorso, vai embora, deixando-a inconsciente e grávida. Meses depois, Thalia dá à luz gêmeos, um menino e uma menina, que recebem os nomes de Sol e Lua. Sem saber, eles são o verdadeiro milagre que a despertará. Certo dia, um dos bebês, em busca de leite, chupa o dedo da mãe e acaba removendo o fiapo de linho envenenado. É então que Thalia finalmente acorda, sem ter ideia do que aconteceu com ela. Ela encontra as crianças ao seu lado e, sem entender como se tornará mãe, os aceita e os cria no castelo. Mas o pesadelo não termina aí. O rei que a violentou era casado. E sua esposa, ao descobrir sobre os filhos bastardos, decide eliminá-los. Ela manda sequestrar as crianças e ordena que sejam cozidas e servidas no jantar do rei. Mas o cozinheiro, horrorizado, decide enganá-la e esconde os bebês, servindo carne de cordeiro no lugar. Quando a esposa do rei percebe que foi enganada, seu ódio se volta contra Thalia. Ela ordena que a jovem seja lançada em uma fogueira. Mas, no último momento, o rei aparece, impede a execução e castiga a esposa, jogando-a no fogo em seu lugar. No final, ele pede perdão a Thalia, a toma como sua nova esposa e eles vivem felizes para sempre. Mas, será mesmo? Essa história reflete algo muito comum nos contos de fadas antigos, a falta de autonomia feminina. Muitas dessas histórias foram criadas para ensinar valores da época. No século XVII, a mulher não tinha escolha sobre seu destino. O príncipe encantado aqui não é um herói, mas um predador que usa seu poder para fazer o que quiser e ainda é recompensado no final. Ao longo dos séculos, essa versão foi sendo suavizada. No século XVIII, Charles Perrault reescreveu a história e removeu a parte mais macabra, mantendo apenas o encantamento e o despertar. Mais tarde, os irmãos Grimm transformaram a história em algo ainda mais infantil, criando a versão que inspirou a animação da Disney. O que era uma história sobre abuso, injustiça e impunidade virou um conto de amor verdadeiro. Mas a verdade continua ali, enterrada nos registros antigos, esperando para ser redescoberta. Agora que você conhece a verdadeira história da Bela Adormecida, fica a pergunta: até que ponto os contos de fadas realmente foram feitos para crianças? Muitas dessas histórias eram originalmente sombrias, cheias de violência, vingança e lições cruéis sobre a sociedade da época. Será que ainda podemos chamá-los de fábulas infantis? Ou seriam, na verdade, relatos aterrorizantes disfarçados de magia? O que você acha dessa história? Sabia que a origem da Bela Adormecida era tão macabra?
Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com quem gosta de saber a verdade por trás dos contos de fadas. Mas cuidado, algumas histórias deveriam continuar adormecidas. Nos vemos no próximo vídeo.